Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim falar sobre deuses americanos do Neil Gaiman. Eu já li várias coisas do Neil Gaiman, tanto HQs quanto romances, e a única coisa que eu não tinha gostado foi Os Filhos de Anansi, não sei como pronuncia, que tem a mesma temática desse aqui, então eu tava com um pouco de medo por conta disso, porque eu realmente não gostei daquele, e o assunto é o mesmo, partindo da premissa de que os deuses existem, todos, e que eles moram aqui que estão aí pelas ruas no mundo atual. E eu também tava com um pouco de medo, porque foi um amigo meu que me prestou esse livro, o André. Ele trabalha na Cultura de Campinas, eu acho que só tem uma, então se você for na Cultura de Campinas, dá um alô pra ele, o nome dele é André. Enfim, e lá eles indicam, né, os livreiros indicam livros, tem livros, ficam destacados como indicação dos livreiros, e a indicação dele é esse. Então ele gosta muito desse livro, eu tava com um pouco de medo de não gostar. Mas eu gostei bastante. Então a história dele é a seguinte, nós temos um homem chamado Shadow, que ele tá preso porque ele tentou roubar um banco e ele machucou umas pessoas nesse caminho. Mas ele sonha muito com ter a vida dele novamente. Então ele quer voltar para a esposa, ele conversa muito com a esposa ainda e ama muito ela. E ele tem um emprego já garantido com um amigo dele. E quando ele tá prestes a ser liberado da prisão, terminar de cumprir a pena, ele descobre que tanto a esposa quanto esse amigo dele faleceram num acidente de carro. Eles estavam juntos no carro e faleceram. Então o mundo dele desaba e ele acaba aceitando um emprego com um homem que ele conheceu no avião, né? O homem chama Wednesday, é assim que ele é conhecido. E ele basicamente tem que acompanhar esse homem e ajudar no que for preciso. Com o tempo ele acaba descobrindo que Wednesday é um deus. E que todos os deuses vivem na América. Então os povos... A América é um aglomerado de povos de diversas partes do mundo, né? E todos esses povos, quando vieram, cada um trouxe seus deuses, ou seu deus, né? Dependendo do povo. E esses deuses todos estão aqui. Na verdade, eles estão abandonados pelo povo, então as pessoas não cultuam mais o que os ancestrais cultuavam. Então vai ter aqui a história de alguns deuses, né, que têm profissões e o que eles fazem para sobreviver, acontecendo paralelamente à história, então isso é bem interessante. E então eles vão visitar vários desses deuses para juntá-los numa luta contra os novos deuses, que seriam a tecnologia, televisão, bancos, o dinheiro. Então eu acho sensacional e eu acho que isso foi muito bem trabalhado, porque é exatamente o que acontece, é o que move o mundo hoje em dia, então é a crença no dinheiro, a necessidade disso. E eu achei incrível tanto a ideia quanto a forma como foi trabalhado. Acho que foi trabalhado realmente muito bem, né? Então, como eu falei, paralelamente a essa história, em que eles vão encontrar diversos deuses aí, vão ser perseguidos, etc. Também vai ter a história de alguns deuses, então como eles vieram para a América, ou o que eles fazem na América para sobreviver, ou a história de alguns menos conhecidos mesmo. O que me atrapalhou foi essa questão da mitologia, porque como são muitos deuses, eu não tinha conhecimento a respeito de todos. E então eu tive que ficar parando para procurar, porque os deuses aqui são personagens. Então a personalidade deles está diretamente relacionada com quem eles são como deuses. Então deuses têm características próprias, principalmente esses deuses mais antigos que eram vistos, né, todos tinham características humanas. Então tinham deuses mais invejosos, mais vaidosos. E os da mitologia grega, por exemplo, a gente conhece e sabe. Então eu tive que dar uma pesquisada. Eu sei que já é um livro bem gordinho, ele já tem mais de 500 páginas e seria complicado ele ficar descrevendo um por um todos os deuses que aparecem aqui. E figuras mitológicas, né? Tem outras figuras que não deuses. Mas eu acho que seria interessante, não sei se em alguma outra edição tem, um glossário com pelo menos o nome do deus e alguma característica que fizesse com que a gente compreendesse melhor, porque atrapalha assim a leitura você ler como se fosse um nome qualquer, quando na verdade a invocação desse nome deveria estar te trazendo outras coisas na mente. Mas eu gostei muito, então as coisas vão se desenrolar a partir daí.
Tem uma virada no final, assim, mais pro final, não é bem no fim, mas tem um plot twist. Eu não estava preparada para isso, não achei que fosse acontecer. Então eu gostei muito, fazia bastante tempo que eu não lia uma coisa assim de forma mais frenética, fazia tempo que eu não lia fantasia, na verdade. Então, eu li em 2 ou 3 dias e é um livro bem grandinho. Eu recomendo bastante para quem tá querendo uma coisa assim. E eu recomendo Neil Gaiman em geral. Ele tem várias coisas que eu acho muito boas. Não sei dizer se é meu romance preferido dele, porque tem alguns outros que eu gosto bastante. Mas certamente eu gostei muito e foi uma leitura bem rápida. Eu acho que quem tá de férias e tá querendo ler assim uma coisa que você não largue, essa aqui é uma boa pedida. E além disso, me fez pensar sobre coisas bem interessantes, porque é uma ideia realmente genial pensar que os deuses hoje em dia são deuses de tecnologia, que a vida é manipulada pela mídia como ela já foi manipulada por deuses, né? Então, é incrível. E também me fez pensar a respeito das crenças mesmo. Então, eu achei muito interessante resgatar essa questão das crenças dos diversos povos e de como a América é uma união de todas essas coisas. Eu acho que é interessantíssimo. E eu fiquei super curiosa por essas outras mitologias, eu não conhecia, né? Então a gente conhece mitologia mais nórdica, mitologia grega, e então aqui vai falar de vários, vai falar de orixás, que eu também acho incrível. Eu fiquei super curiosa para ler mais coisas de mitologia, me deixou animada. E vai sair uma série, né? Vai ter uma série de TV do Deuses Americanos. Eu fiquei bem curiosa porque eu acho que vai funcionar muito bem como uma série isso aqui. E a última coisa que eu queria falar é que eu não sei se eu que sou louca ou se é mais ou menos isso, porque já tem um tempinho que eu não leio Neil Gaiman, e eu achei as descrições, enfim, descrição de lugares, de personagens super parecido com HQ, então eu fui lendo e foi formando uma HQ na minha cabeça. Eu não sei se é realmente a forma como as coisas foram descritas nesse livro, eu não sei se é a mesma coisa com os outros, porque eu não tinha prestado atenção nisso antes, mas eu gostei muito, achei bem interessante e a forma como a minha cabeça funcionou, ele me levou a pensar em HQ. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para entender mais ou menos do que ele trata, e me indiquem aqui embaixo outras coisas do Neil Gaiman, eu já vi várias, mas ele tem muita coisa, então talvez tenha coisas que eu ainda não li, me contem aqui se vocês já leram, e coisas sobre mitologia, porque eu fiquei bem com vontade de ler outras coisas nesse sentido.